Capítulo 14. Às vezes existem linhas divisórias que atravessam a vida, incisivas, quase reais, como o golpe negro de um pincel ou a ferida branca de um risco de giz. Às vezes, mas nem sempre. Para ela, essa linha existia. Ficava em algum ponto do corredor do vagão, naqueles poucos metros entre a cabine e a escada da saída. Ali onde, por alguns momentos, ela esteve fora da vista das pessoas, à espera, na plataforma. Uma moça deixou a janela. Outra moça desceu a escadinha. Um mundo terminou e outro teve início. Ela não era a moça que estivera segurando o bebê na cabine até pouco antes. Patrice Hazard desceu a escadinha do vagão, assustada, trêmula, com o rosto muito branco, mas era Patrice Hazard. Ela estava ciente do que se passava, mas apenas de forma indireta. Só tinha olhos para olhos que a fitasse, a uma distância de poucos centímetros. Todo o resto era pano de fundo. Atrás dela, o trem deslizou devagar, levando, junto com centenas de passageiros, totalmente desconhecidos. No interior de uma cabine vazia, uma fantasma. 2 fantasmas, um grande e outro bem pequeno. Para sempre, sem lar, agora. Nunca mais seriam recuperados. Os olhos castanhos aproximaram-se ainda mais dos seus. Eram gentis, sorriam nos cantos, eram delicados, ternos. Machucavam um pouco, tinham confiança nela. A mulher dona dos olhos teria uns 50 anos. Seu cabelo estava ficando levemente grisalho, e só na camada de baixo o processo fora retardado. Era da mesma altura de Patrice, igualmente magra. E não deveria ser assim, pois não se tratava de uma magreza decorrente de um esforço para manter a elegância. Algo em suas roupas revelava que aquela característica era recente, adquirida apenas nos últimos meses. Mas mesmo esses detalhes a respeito daquela mulher faziam parte do pano de fundo. E o homem da mesma idade que ela, de pé, logo atrás do seu ombro, também era parte do pano de fundo. Apenas o rosto da mulher era o imediato, e no seu rosto os olhos, tão perto agora, exprimindo tanta coisa, sem dizer uma palavra. Ela pôs as mãos de leve nas faces de Patrice, uma de cada lado, emoldurando o rosto entre as mãos, em uma espécie de cumprimento honroso ou bênção. Em seguida beijou-a nos lábios, em silêncio. No beijo havia uma existência inteira, a moça pôde sentir. A vida de um homem, os numerosos anos necessários para criar um homem, ao longo da infância, da adolescência, até o filho se tornar um adulto. No beijo havia o amargor da perda, a perda de tudo, de um só golpe. O fim temporário de toda esperança, semanas de um sofrimento cruel. Mas depois veio uma reparação da perda, a descoberta de uma filha, o recomeço de tudo com um outro filho, mais novo, menor. Não, com o mesmo filho, o mesmo sangue, a mesma carne. Apenas voltando atrás e recomeçando do início, com uma dedicação mais doce, mais triste desta vez, de sobreaviso pela perda. E havia o desabrochar da esperança renovada. Havia tudo isso nos olhos da mulher, e tudo isso era dito por eles, era sentido neles. E sua intenção era que tudo isso fosse de fato sentido em seus olhos. Foi com esse propósito que ela colocou tudo isso nos olhos. Não foi um beijo comum sob o telheiro de uma estação ferroviária. Foi o sacramento de uma adoção. Em seguida ela beijou a criança e sorriu, como se faz diante do próprio filho. E uma gotinha de cristal, que não se achava ali antes, agora era vista na sua pequena face rosada. O homem se adiantou e beijou-a na testa. Sou o pai, Patrice. Ele se inclinou para a frente, se aprumou de novo. Vou levar suas coisas para o carro. Disse um pouco contente por poder escapar de uma situação emotiva, como os homens sabem fazer. A mulher não dissera uma única palavra, por todo o tempo em que esteve de pé,
diante de Pétris. Nenhuma palavra passou por seus lábios. Viu, talvez, a palidez em seu rosto. Pôde ler o retraimento, a incerteza em seus olhos. Colocou os braços em torno de Pétris e então abraçou-a, em um cumprimento mais afetuoso, mais comum, mais cotidiano do que aquele que ocorrera pouco antes. Puxou a cabeça da moça para junto do seu próprio ombro e a reteve ali por um momento. Ao trazê-lo, falou pela primeira vez, baixinho, no ouvido dela, para lhe dar coragem, para lhe dar paz. Você está em casa, Pétris. Bem-vindo ao lar, querida. Nessas poucas palavras ditas de modo tão simples, com intenção tão inabalável, Pétris Hazard soube que havia descoberto, afinal, todo o bem que existe ou que pode existir neste mundo.